queria que vocês escutassem essa mensagem de hoje, porque tem a ver com a vida de vocês também. Falamos sobre a mentira, falamos sobre a murmuração. Domingo passado, nós falamos sobre o poder restaurador, o poder reconciliador do perdão. Mas nesse domingo, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria falar sobre algo que faz parte de nossas vidas. E alguns de nós têm experiências tristes sobre esse pecado, que é o pecado da inveja. Nós começamos lendo o Salmo de Asaf e vimos como Asaf, no versículo 2, lá no Salmo 73, ele diz que sentiu inveja dos ímpios. E olha que era um homem crente, viu, meus irmãos, minhas irmãs? Ainda assim, por um breve instante, ele sentiu inveja dos ímpios, achando na mente dele que os ímpios eram mais felizes, eram mais bonitos, eram mais saudáveis, eram mais prósperos. Doce ilusão, porque o nosso maior tesouro não está aqui nessa terra, está na eternidade, está na glória, está junto de Deus. Então, se preocupe com as coisas aqui da terra não, se preocupe com as coisas do alto. Mas antes da leitura bíblica, eu queria passar um vídeo e queria que vocês prestassem atenção. Esse vídeo foi extraído de um episódio daquela série The Chosen Brasil. E vejam e observem com atenção o diálogo que Jesus vai ter com um certo homem chamado Tiago. Interessante que é um diálogo, é um vídeo curto, um diálogo de mais ou menos 6 minutos, mas observem a fala desse homem chamado Tiago. Preste atenção, para ver se vocês conseguem perceber uma pontinha de um ciúme invejoso nessa história. Aí, errei não, que chega lá. Que a máquina parece que tem que se converter ainda. A máquina é meio teimosa. Enquanto você baixa, Diácono Davidson, abra sua Bíblia, por favor. Eu queria convidar toda a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. E à medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Você pode ler esse capítulo para a gente, Diácono, por favor? Do verso 1 ao 16. Números, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 16. E eu peço que, ao terminar a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, ou a sua Bíblia ligada, se assim você preferir. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com a mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram também, não tem ele falado por meio de nós? O Senhor ouviu isso? Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Os três foram para lá. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões.
em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor, porque não temeram falar contra o meu servo Moisés. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se levantou, afastando-se da tenda, Miriam estava leprosa. A aparência dela era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique com um feto abortado, que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por favor, cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, a humilhação dela não duraria 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Pará. Obrigado. Pai Santo, obrigado pela leitura da Tua Palavra, e que Teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite, Senhor, de forma tão grande, ó Deus, que nós saiamos daqui nessa noite impactados, ó Deus, e transformados pelo poder santo da Tua Palavra, que tem a capacidade, ó Deus, de salvar todo aquele que nele crê, porque esse é o poder do Teu Evangelho, Senhor. E é assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Ok? Só o pessoal se acomodar. E agora sim, preste atenção nesse vídeo, por favor. Vejam esse diálogo. Não tem áudio. Não, rapaz. Não está saindo. Bom, então tudo bem. Vida que segue. Depois eu coloco no grupo da igreja. É isso mesmo, né? Perdoe-me, nem sempre fico à vontade para falar. Agora bem. Você fala devagar, essa é uma ótima qualidade. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Por favor. O senhor vai nos mandar uma habilidade de curar os enfermos e coxos? Sim, isso. Foi isso que o senhor disse. Sim. Então está dizendo que eu vou ter o poder de curar. Perdoe-me, mas eu acho difícil de imaginar, com a minha condição, que o senhor não curou. Você quer ser curado? Sim. É claro, se isso for possível. Acho que você já viu o suficiente para saber que é possível. Por que me curou? Porque eu confio em você. O quê? Tiaguinho. Meu precioso Tiaguinho. Eu preciso que você me ouça com muita atenção. Porque o que eu vou dizer vai definir toda a sua vida até este ponto. E o resto da sua vida a partir daqui. Você entende isso? Na vontade do Pai, eu poderia curar você. Agora mesmo. E você teria uma boa história para contar, certo? Sim, que o senhor faz milagres. Essa é uma boa história. Mas já existem dezenas que podem contar essa história. E haverá centenas mais. Até milhares. Mas pense na história que você tem. Especialmente nessa jornada que está por vir. Se eu não te curar,
saber proclamar que você ainda louva a Deus apesar disso. Saber como focar em tudo o que importa, muito mais do que o orgulho. Mostrar às pessoas que você pode ser paciente com o seu sofrimento aqui na Terra, porque você sabe que vai passar a eternidade sem sofrimento. Nem todos podem entender isso. Há quantas pessoas você acha que o pai e eu confiamos isso? Não todas. Mas os outros, eles são muito mais, Muito mais o quê? eu não sei, fortes, melhores que isso. Tiago, eu te amo. Mas não quero ouvir isso nunca mais. Eu sei como é fácil conseguir cantar a canção de Davi, que eu sou feito de modo especial e admirável. Mas isso não torna tudo muito mais fácil. E neste grupo, isso não faz sentido, menos como um fardo. Um fardo. Em primeiro lugar, é muito mais fácil lidar com o seu passo lento do que com o temperamento do Simão. Acredite em mim. Você é rápido. Você parece impressionante quando anda. Talvez não seja. Mas essas são coisas com as quais o pai não se importa. Você vai fazer mais por mim do que a maioria das pessoas jamais viu. Tantas pessoas precisam de cura para acreditar em mim. Ou elas precisam de cura porque seus corações estão muito doentes. Isso não se aplica a você. E muitos são curados ou não curados porque o Pai Celestial tem um plano para eles que pode ser um mistério. E nos lembramos do que Jó disse. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você deixar essa terra e encontrar o seu Pai no céu, onde Isaías promete que você morará como um servo, sua recompensa vai ser grande. Então aumente um pouco mais. E quando você se vir encontrando a verdadeira força por causa da sua fraqueza, e quando fizer grandes coisas em meu nome, apesar disso, o impacto vai durar por gerações. Você entende? Obrigado, mestre. Um homem como você, curando os outros. Oh, que visão. Mal posso esperar para ouvir suas histórias quando vier. Shalom, meu filho. Shalom. E Tiago, lembre-se, você vai ser curado. É só uma questão de tempo. Shalom, meu filho. Shalom. Amém. Glória a Deus. Qual é a sua limitação mesmo? Qual é a sua dificuldade? O que é que você tem enfrentado de lutas nessa vida para que você fique se espelhando na vida do seu próximo, achando que a vida do seu próximo é melhor do que a sua, é mais fácil do que a sua, quando na verdade o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza mesmo. O apóstolo Paulo já disse isso. Então, mesmo no meio cristão, pessoas crentes ainda se inspiram na vida do outro, achando, como aquele ditado antigo, Alberto, que o gramado do vizinho é sempre o quê? É sempre mais verde.
Ao invés de olhar para o lado, ao invés de olhar para o vizinho, olha para o alto, olha para Deus e não sinta inveja de ninguém, porque isso é pecado, meus irmãos. Talvez a pessoa que você esteja se inspirando para ter uma vida igual, está pensando a mesma coisa de você, que queria ter um casamento igual ao seu, que queria ter uma casa igual à sua, que queria ter um carro, um emprego, filhos iguais aos seus, que queria ter uma saúde, um cabelo bom igual ao seu, ou não ter cabelo, Daniel, igual ao seu. E a gente fica sempre achando que a vida do outro é mais fácil. Mas por trás disso tem um nomezinho, um pecadinho, sabe o que é? Inveja. Inveja. Não tem inveja de ninguém, não. Amém, gente? Amém. O texto que foi lido agora há pouco pelo diácono Davidson nos traz um relato parecido, mas eu queria apresentar para vocês o contexto que se encontra essa passagem. Nós falamos alguns domingos atrás que o povo de Deus estava sendo conduzido por Moisés, que era o líder deste povo. Eles passaram mais de 400 anos escravizados no Egito, e Deus, com mão forte e poderosa, livrou-os daquele cativeiro. Deus tirou o seu povo dos poderes das mãos do faraó, e esse povo agora estava caminhando, peregrinando a terra prometida, que o próprio Deus lhe dera. Só que esse povo, em determinado momento, no capítulo anterior, no capítulo 11, havia ali uma certa murmuração. E o povo de Deus, no começo do capítulo 11, começou a se queixar, dizendo que muito melhor era estar no Egito, porque no Egito eles tinham, meus irmãos, minhas irmãs, esse povo está com saudade de comer pepino. Eu nunca vi um negócio desse. Duda, tem vontade, gosta de comer pepino? Não. Bianca? Não. Gosta não? Laura? Não. Tá, e o povo estava fazendo questão de comer pepino. Esse povo estava se queixando porque não tinha mais os peixes que haviam no Egito. E esse povo começou a se queixar. Havia um grupo de forasteiros ali no meio do acampamento que começou a dizer que estava insatisfeito com a liderança de Moisés, mas acima de tudo, a insatisfação desses forasteiros, desse povo de fora, que esse povo não era judeu, não era hebreu. Esse povo começou a se queixar, dizendo que queria comer carne. E esse povo se queixou tanto, meus irmãos, que aquela murmuração, aquela reclamação se espalhou para todo o povo, a ponto de Moisés passar por todas as tendas, e na entrada das tendas estavam lá as famílias chorando, reclamando com Deus e com Moisés. Isso acendeu a ira de Deus, a ponto de Moisés dizer: Senhor, se for para ser desse jeito, é melhor que o Senhor me mate logo. Moisés, diante de tanta lamúria, vamos assim dizer, Moisés começou a pedir a Deus: Senhor, não deixa eu no meio desse povo não, é melhor o Senhor me levar logo, é melhor ficar perto do Senhor do que no meio desse povo. Mas a ira de Deus se acendeu, e Deus derramou fogo sobre aquele lugar, queimou algumas casas, queimou algumas tendas. Só que o povo de Deus não aprendeu, meus irmãos. E esse povo começou a pedir por carne. E eles queriam comer carne a todo custo, a ponto de Deus mandar um vento forte e trouxe muitas codornizes. E sabe aquela lição que nossos pais nos davam? Quando a gente reclamava muito, fazia uma raiva gigante. André e Elismar nunca fizeram isso não. Mas talvez tenha algum pai e alguma mãe aqui que o filho reclamou tanto que queria determinada comida, que o pai e a mãe comprou tanta comida daquela que eles pediam, que eles comeram e botaram para fora. Quem nunca aqui? Quem nunca reclamou, quis tanto comer tanto pão, ou tanta banana, ou comer tanto doce, ou comer tanta balinha, a ponto de ficar enjoado? Eu tenho um caso na família disso, mas deixa quieto, vamos deixar passar. Esse povo pediu tanta carne que Deus mandou realmente carne. E quando eles estavam comendo carne, diz o texto, que estava saindo pelas suas gengivas.
esse povo ficou tão cheio de carne que eles já não aguentavam mais e se queixaram novamente de Deus. E a ira de Deus se acendeu outra vez. Aí, meus irmãos, nós pensamos que resolveu-se por aí. O povo de Deus aprendeu. Aqueles estrangeiros que contaminaram o coração dos filhos do Senhor, parece que entenderam a lição, certo? Errado. Porque novamente a murmuração, o pecado no meio do povo de Deus aparece agora no capítulo 12. Só que, meus irmãos, agora já não era mais o povo de Deus. Moisés talvez até já tivesse calejado, diácono Davidson, de ver a reclamação daquelas pessoas. Só que dessa vez, Luciano e Luciana, a reclamação partiu de dentro da casa de Moisés. O problema já não estava mais fora, o problema agora já estava dentro. Se antes era o povo que reclamava contra Moisés, agora a insatisfação, agora a reclamação, as críticas estão vindo da parte dos irmãos de Moisés. Olha que coisa tão grave, meus irmãos, quando irmãos se insurgem contra outros. Quando irmãos agora se tornam críticos uns dos outros. Olha o versículo 1. O texto vai dizer aí que Miriam começou a criticar a Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Veja, preste bem atenção nessa história. Irmãos aqui, quem tem mais de um irmão aqui, pelo menos, dá conta de algum irmão com quem o outro vai se casar? Cícero, você que tem mais irmãos, dá conta de ninguém com quem o outro irmão vai casar. Aparentemente, meus irmãos, a crítica de Miriam estava parecendo justa. Por quê? Porque sendo essa mulher uma mulher cuxita, em outras versões vai dizer que era uma mulher etíope, ela não era uma mulher hebreia. Ela não era uma mulher israelita. Então, a Bíblia sempre condenou. Deus nunca aprovou o casamento misto. Deus nunca foi favorável a que um homem hebreu, um homem judeu, um homem israelita se casasse com uma mulher que não fosse uma judia ou um israelita. Haja vista o problema que já havia acontecido no capítulo anterior. Aqueles estrangeiros começaram a incitar o povo de Deus a reclamar contra Moisés, a reclamar contra o próprio Deus. É por isso que esse casamento misto nunca foi bem quisto, nunca foi aprovado no meio do povo de Deus. E aparentemente a crítica de Miriam faz sentido. Mas como, Moisés? Você sendo o líder da nação, você sendo o representante de Deus aqui entre nós, sendo a pessoa mais importante, sendo o mediador entre Deus e nós, você sendo o homem mais ilustre aqui, aquele que nos conduz, você mesmo está dando um mau exemplo. Essa parece ser uma crítica justa. Sim. Talvez na cabeça de Miriam, Moisés não devesse ter se casado com Zípora. Agora, alguns estudiosos vão discordar um pouco. Uns vão dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que a essa altura do campeonato, Zípora já havia morrido, por isso Moisés casou-se novamente. Outros comentaristas bíblicos vão dizer que não, que Moisés agora acrescentou uma segunda esposa. Eu não vou muito por esse caminho não, eu prefiro crer que Miriam e Arão estão criticando mesmo é que Moisés houvesse se casado com Zípora, mulher midianita. Só que esse problema aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que aparentemente parece ser muito justo, ele está apenas maquiando, ele está apenas colocando uma cortina de fumaça
ele está apenas colocando um pretexto para aquela crítica sincera que que Miriam e Arão tinham contra Moisés. Miriam não estava criticando, evidentemente, a decisão tomada pelo seu irmão. Mas o que Miriam e Arão estavam questionando aqui era a autoridade de Moisés. Era a liderança do próprio Moisés. Em outras palavras, o que Miriam e Arão estavam era com inveja da autoridade que o seu irmão tinha sobre todo o povo. Porque é muito fácil, meus irmãos, levantarmos uma cortina dessa para disfarçar o nosso real interesse. É isso que o mundo faz. Muitas vezes, quando pessoas têm inveja de você e de mim, eles apontam os nossos defeitos, não porque eles estejam interessados na nossa melhora moral, na nossa melhora espiritual, na nossa melhora emocional, não. O grande problema é que eles estão com inveja da posição que nós galgamos, eles estão com inveja da liderança que nós temos, ou tão somente, eles estão com inveja da vida que vocês possam levar. Se vocês ainda duvidam dos reais interesses de Miriam, observe no versículo 2 as perguntas que ela faz então. Ela vai dizer: porventura Deus fala somente por Moisés? Olha que pergunta capciosa aqui. É evidente que Miriam sabia da resposta, isso era uma pergunta retórica, ela sabia dessa resposta. É tanto que logo em seguida ela disse: e não fala Deus também por meio de nós? Só um detalhezinho aqui, meus irmãos. Miriam era profetisa, Arão era sacerdote. Esses dois personagens, eles tinham funções importantes no meio do povo de Deus. Essa família era uma família muito abençoada, porque desses três irmãos, um era líder do povo, um era um sacerdote e a outra era profetisa. Deus falava com ela também, é evidente que sim. A grande questão, o que Miriam está colocando ou tentando colocar aqui, é que ela está querendo ficar em pé de igualdade com a liderança de Moisés. Não satisfazia para ela apenas ser uma profetisa. Ela não estava satisfeita em ser apenas a irmã do líder. Ela queria estar em pé de igualdade com ele. Ela queria ter o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma liderança que Moisés tinha no meio do povo. E é por isso que ela lançou dúvidas sobre a liderança de Moisés, inclusive, e preste atenção, meus irmãos, que os invejosos, eles têm esse péssimo defeito de quando querem atacar alguém, pessoa essa a qual ela tem inveja, por não conseguir muitas vezes atacar a vida profissional ou a vida relacional das pessoas, daquela que ela sente inveja, ela ataca no seu ponto fraco, que é justamente a sua família. Invejoso tem esse defeito. Apela logo para o lado pessoal e ataca aquelas pessoas que normalmente nós mais amamos, para tentar nos enfraquecer, para tentar nos tirar de concentração, de prumo, de foco. E foi isso que Miriam fez. Ela não atacou, meus irmãos, as decisões tomadas por Moisés, não. O que ela atacou de verdade foi a autoridade e liderança do seu irmão Moisés. E veja, nós passamos por isso, meus irmãos, todos os dias. Passamos por isso no trabalho, e conversando com o Flaviano uma vez, ele me disse: pastor, no meio em que eu trabalho, isso acontece diuturnamente, diariamente. É assim, Flaviano? É verdade. As pessoas que sentem inveja da função que ele exerce, ou que outra pessoa exerce, ficam tentando constantemente puxar o tapete, porque queriam estar no lugar dele,
fazem por onde atacá-lo de todos os lados, com um único e simples objetivo: tirá-lo da jogada. Aí porque muitas vezes a pessoa não consegue ter, e preste atenção, às vezes só existe uma pessoa nessa igreja que tem uma casa com telhado azul, a casa do Smurf. Mas tem muita gente que diz: eu queria ter uma casa dos Smurfs também, com telhado azul. Mas só uma pessoa na igreja tem. Aí de repente a pessoa olha para cima e diz: eita, eu queria ter uma casa daquela. Eu queria ter um telhado azul do papai Smurf do mesmo jeitinho, mas nem tenho. Mas de repente eu queria ter um carro bacana que aquela pessoa tem e eu não tenho. Eu queria ter uma filha bonita assim, feito as mães da igreja têm aqui. A pessoa queria, por exemplo, saber mexer com eletricidade, como o Davidson José mexe, mas a pessoa não tem coragem de ir lá fazer um curso lá no Senai, né? Davidson, curso de eletricista? É no Senai que faz, né? Aí a pessoa não quer ir aprender lá no Senai e fica com inveja dele porque já fez o curso e sabe, já trabalha na área. E as pessoas começam a martelar a vida da pessoa, atacar a vida da pessoa com um único objetivo: tirá-lo da jogada para tentar entrar no lugar dele. Isso acontece no trabalho, isso acontece também na nossa família. Ah, você tem um primo, uma prima um pouco mais distante, que chega na sua casa, ela já começa olhando da sujeirinha da calçada, olha o trilho do portão para ver se está encaixadinho. Se tiver cerca elétrica, ela vai ver quantos fios tem. Quando entra pelos portões da sua casa, vai ver se você colocou a cerâmica simples, se você tem porcelanato, se na sua cozinha vai ter mármore italiano, ou se vai ser uma bancadinha de inox, ou se vai ser somente um balcãozinho de plástico. E ela vai começar a olhar a sua casa de cima a baixo. E se você pedir para a pessoa descrever a sua casa, ela consegue fazer. Não sei se alguém já passou por essa experiência, mas eu espero que não. Eu espero que não. Aí vê você todo alegre, passeando com a esposa, andando com os filhos, aí fica... Aquela pessoa anda com a família odeando, ó. Eita, acaba sabe jogar bola, ó. Acaba sabe tocar teclado, ainda sabe jogar bola, eu nem sei. Aí ele tem um filho que torce pro Flamengo. Olha que coisa boa, eu queria ter um filho desse jeito. Isso é inveja, meus irmãos. O nome disso é inveja. Aí às vezes a gente pensa que as coisas vão passando assim, a nossa revelia. Será que é isso mesmo? Será que as pessoas simplesmente nos atacam e fica por isso mesmo e acabou? Você tem vontade de revidar isso? Eu espero que não. Responda aqui sim, não, em nome de Jesus. Mas então o que fazer, pastor, diante de uma situação como essas? Eu queria que você observasse o finalzinho do versículo 2. E há uma frasezinha interessante, meus irmãos. E quem é que estava ouvindo toda essa conversa de Miriam e Arão? O Senhor estava ouvindo tudo isso, toda essa inveja, toda essa intriga, toda essa reclamação, todas essas críticas. Deus estava ouvindo, assim como os ouvidos de Deus estão atentos em todos os momentos de nossas vidas. E se era Deus, e quando eu li esse texto, Cícera, Thomas, quando eu li esse texto, eu disse, sabe aquela musiquinha que tem lá no YouTube, quando vai acontecer alguma coisa errada que fica, oh não, oh não, oh não, não, não. Quando eu li essa frasezinha, e Deus ouviu tudo, eu disse, ih, rapaz, vai acontecer alguma coisa aqui. Será? Diácono Davidson, versículos 9 e 10, por favor. Veja o que foi que Deus fez. Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se levantou, afastando-se da tenda,
Miriam estava leprosa. A aparência dela era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra. Ei, inveja traz consequências, viu? Inveja é pecado e, como todo pecado, merece a disciplina da parte de Deus. Amém, gente? Então descansa o seu coração, porque se alguém tem levantado críticas, se alguém tem cobiçado a vida que você tem, que você leva, se alguém tem desejado viver a vida que você tem, se de repente, irmãs, mulheres querem ter o marido que você tem, se outros homens querem ter a mulher que você tem, ei, entrega a Deus e saiba que Deus não deixa pecado impune. E Deus disciplina, viu? E a disciplina de Deus, meus irmãos, ela não falha, ela é justa e ela não falha, vem na medida certa. Então, guarde isso no seu coração. Inveja é pecado, consequentemente, isso traz disciplina da parte de Deus. Versículo 9 vai dizer que Deus ficou irado com isso, meus irmãos, e isso é uma ira santa. Deus não gosta de pessoas invejosas, Deus abomina porque isso é pecado, e sendo pecado afronta a santidade e a soberania de Deus. Então, naquele momento em que Deus observou, ouviu e viu tudo aquilo, a disciplina veio sobre Miriam. E Miriam ficou o quê? Leprosa. Naquele período da história, meus irmãos, doenças de pele como a lepra eram constantemente entendidas como sendo juízo da parte de Deus. Por quê? Porque uma pessoa com doença de pele precisava sair do meio do seu povo, precisava sair da presença dos seus, tinha que manter uma certa distância, e isso, para quem sente inveja, isso é horrível. E todos entenderiam que aquela disciplina, aquele juízo havia descido dos céus, vindo da parte de Deus. E eu sei que nesse momento é porque nós não temos aqui, graças a Deus. Mas se nós tivéssemos feministas aqui na igreja, repito que não temos, talvez as mulheres fossem dizer: pastor, e porque somente Miriam ficou leprosa e o seu irmão Arão não ficou? Porque é isso que o texto diz. Somente Miriam ficou leprosa, mas é evidente que quando nós vamos ler o versículo 2, o versículo 1, quem foi que criticou Moisés mesmo no versículo 1? Miriam. Olha, Miriam. Quem foi que instigou Arão a ficar contra o seu irmão Moisés? Miriam. Miriam. Miriam não se satisfez em ser profetisa, meus irmãos. Ser profetisa para ela era muito pouco, ela queria ser igual a Moisés, ela queria ter poderes iguais aos de Moisés. Então o juízo de Deus recaiu sobre Miriam, para que ela aprendesse que, meus irmãos, Deus levanta a autoridade sobre nossas vidas, amém? Amém. E a pergunta que precisa ser feita: é pecado questionar as nossas autoridades? Pecado não é, meus irmãos, mas depende muito de como nós estamos questionando os nossos líderes, depende muito de como se porta a nossa atitude em relação à nossa liderança. A queixa de Miriam não era uma simples reclamação, mas era a inveja do seu irmão, e Deus percebeu isso, Deus entendeu isso e derramou juízo sobre ela. Então, o problema não é você questionar as decisões tomadas pelo seu líder. E se reportando aqui para a igreja, você tem toda a liberdade que eu já dei para vocês de conversar com o seu pastor e perguntar as coisas que estão acontecendo. Não tem problema nenhum com isso. Você pode chegar para os dois diáconos, diácono Deus, diácono Marinho, e perguntar as coisas que estão acontecendo. Está tudo certo.
O problema é quando você está com inveja da função que eles exercem, que eu exerço, e quer tomar o meu lugar, sendo que Deus levantou esses homens, Deus levantou a mim para ser um líder, para pastorear a vida de vocês. E quanto aos diáconos, como autoridades constituídas dentro da igreja, por que questionar a autoridade deles? Eu lembro que certa feita, um diácono conhecido estava na igreja e ele contava uma história que tinha um papel de balinha no chão e muita gente passou por esse papel lá, aquele plásticozinho da balinha, e ninguém apanhava aquele plástico, até que ia passando lá o diácono e um membro da igreja chegou assim: ei diácono, olha para baixo. Aí ele olhou, viu lá a balinha. Aí um membro da igreja: e o senhor não vai apanhar, não? E a resposta daquele diácono foi fantástica, meus irmãos. Disse: e você também não tem mão, não? Será possível, meus irmãos, que porque nós entendemos que os diáconos ou o pastor são autoridades na igreja, será por isso que somente nós temos que trabalhar? Eu gostei da resposta dele, porque foi uma resposta sincera e uma resposta digna. Não é porque nós exercemos cargo de liderança que você precisa querer estar no lugar deles ou no meu lugar. Então somente faça a sua parte. Amém, gente? Amém. Não precisa criticar, não precisa reclamar, não precisa apontar o dedo. É desnecessário isso. É desnecessário isso. Mas pastor, e Arão nessa história? O que foi que aconteceu com Arão? Eu posso garantir para vocês, meus irmãos, que a punição para Arão também não foi muito boa não, viu? Porque o texto vai dizer que quando Deus desceu naquela nuvem, na presença ali do templo, do tabernáculo, Deus primeiramente, quando foi falar com os dois irmãos de Moisés, primeiramente ele chamou quem? Arão. Sabe por quê? Porque a chamada, o primeiro puxão de orelhas foi dado em Arão, para depois ser dado em Miriam, porque Arão sabia a responsabilidade que ele tinha perante Deus. Ele era um sacerdote, meus irmãos. Ele entendia tranquilamente o que estava acontecendo com sua irmã, e a primeira paulada, vamos dizer assim, foi a chamada que Arão levou do próprio Deus. A segunda foi o peso na consciência que Arão ficou quando viu a sua irmã leprosa. Arão sabia as consequências que recairiam sobre Miriam, meus irmãos. Sendo ele um sacerdote, ele sabia que se aquela doença não curasse, se aquela lepra não saísse da pele de Miriam, nunca mais ela poderia viver na convivência dos seus irmãos, da sua família, dos seus próximos. E ela ficaria sempre excluída, porque os leprosos ficavam ali fora da aldeia, fora do arraial. Consequentemente, Miriam não poderia mais viver em sociedade por causa da sua lepra. Mas a terceira coisa que aconteceu com Arão aqui era o medo. Veja, quem é que estava reclamando mesmo com Moisés? Miriam e Arão. Se Miriam ficou leprosa, na cabeça de Arão ele disse: eita, você é o próximo. Mais uma vez eu vou trazer uma ilustração aqui. Quem tem pelo menos mais de 2 irmãos aqui, ou mais de 2 filhos? Cícera, quem mais? Lusa, Luciana, Elismar, quem mais? Tem mais de 2. Pelo menos mais de 2. Já o Davidson tem mais de 2, né? Quem tem mais? Alberto, Elisângela, tem um monte de gente aqui. E Maelza, teve quantos irmãos? Eu tenho. Eram 12. 12? Então vai entender o que eu estou dizendo aqui. Sabe quando um dos filhos, Yennefer, sabe quando um dos filhos atenta bem muito o pai, ou atenta bem muito a mãe, aí de repente chega o Deus te guia, Alberto, o cinto, o cajadinho da disciplina,
a varinha, a havaiana de Deus. Aí o pai e a mãe chegam e ó, aí chega os outros irmãos. Aí o pai e a mãe chegam também para compartilhar da bênção. Aí aquele primeiro que apanhou, ele apanhou, mas depois ele ficou vendo os outros, ó, na sarrafada. Esse Flaviano, essa era a preocupação de Arão. Assim como aconteceu com Miriam, poderia acontecer com ele também, Elismar. E o medo de Arão? Ele já estava sofrendo por antecipação, feito período de Natal, sofrendo de véspera, sabendo que poderia acontecer com ele também. Meus irmãos, isso, nessa primeira cena desse texto, é para que nós entendamos que o pecado traz consequências. Que a inveja, sendo um pecado, desagrada a santidade de Deus. E isso irrita profundamente ao nosso Deus, a ponto de ele ficar irado com esses dois irmãos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, quando você tiver alguma questão com alguém, antes de você querer viver a vida da pessoa, antes de você querer tomar o lugar dela, ter a função que ela tem, o cargo que ela tem, a família que ela tem, a casa, o carro, a moto, a bicicleta, o marido, a esposa, pensa duas vezes para você não pecar, não cobiçar o que não te pertence, e sendo assim, você se transformar e cometer uma rebelião contra Deus. Então, tenha paciência, vai devagar, pense 2 vezes, pense 3 vezes, pense 10 vezes. Amém? Amém. Mas aí então, meus irmãos, a gente entra no segundo momento desse texto, que toda disciplina de Deus, meus irmãos, tem o objetivo de trazer restauração, de transformar novo aquela coisa velha e de ajustar aquilo que estava errado. Aqueles 2 irmãos, eles estavam invejando Moisés, mas é tão interessante que no versículo 13 vai dizer que esse mesmo Moisés que estava sendo atacado, esse mesmo Moisés que estava sendo invejado, ele agora está intercedendo pela sua irmã, pedindo a Deus que curasse a sua irmã daquela lepra. Meus irmãos, eu gosto muito da vida de Moisés, porque o versículo 3 vai dizer que Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente ali que pisou a terra. E ao invés de virar as costas para os seus irmãos, ao invés de reclamar, de se incomodar porque seus irmãos estavam atacando a integridade dele, atacando a esposa dele, Moisés agora está intercedendo a Deus pelos seus irmãos. O grande problema de Miriam e de Arão é que, mesmo sendo profetisa e sendo sacerdote, e Miriam não estava errada de tudo, porque Deus se revelava a eles também. O texto vai dizer que Deus se revelava aos profetas através de visões e sonhos. Mas quando nós nos deparamos com Moisés, o próprio Deus vai dizer: com Moisés não. Com Moisés eu me revelo face a face, boca a boca. É isso que o texto vai dizer aí. Então, meus irmãos, Deus está colocando em pratos limpos aquela situação que estava torta. Vejam, meninas, talvez vocês tenham passado por isso ou presenciem isso todos os dias na escola que vocês estudam. Alunos e alunas com inveja de você ou de outra pessoa, quer seja porque tem um telefone novo, ou porque suas notas são boas, ou porque de repente você ganhou um tênis novo, ou o seu caderno tem uma capa bacana, ou de repente você é um bom aluno, uma boa aluna, e
os professores gostam de você mais do que de outros. Então isso vai gerando uma série de ciúmes, uma série de invejas. Mas saiba que Deus disciplina essas pessoas. Nós vamos perceber no texto, meus irmãos, que Deus, quando derrama lepra sobre Miriam, Ele não permite, no primeiro momento, que Miriam fosse restaurada. Quando Moisés clamou a Deus, quando Moisés, que era o mediador entre Deus e os homens, quando ele clamou a Deus para que curasse a sua irmã, Deus disse: olha, Moisés, sua irmã vai passar um tempo fora da aldeia, para que ela reflita um pouco sobre o que ela fez. Isso foi importante, meus irmãos, para que Miriam entendesse que nós não podemos e não devemos nos insurgir contra a nossa liderança. Pastor, o senhor quer dizer então que aquele ditado, aquele versículo bíblico, está lá no Salmo 105, que nós não podemos tocar no ungido de Deus? Então quer dizer, pastor, que ninguém pode falar nadinha para o Senhor? Não foi isso que eu disse não, gente. Absolutamente. Mas o que nós precisamos aprender é que, como membros da igreja, sim, nós precisamos respeitar a autoridade do pastor, porque essa autoridade pastoral foi constituída por Deus. Assim como vocês, filhas e filhos aqui de plantão, vocês também precisam respeitar a autoridade dos pais. Amém, jovens? Meninas, eu nem ouvi o amém de vocês. Quando vocês desrespeitam a autoridade dos seus pais, vocês não estão apenas desrespeitando a autoridade deles, mas vocês estão desrespeitando a autoridade do próprio Deus, que foi quem escolheu o seu pai e a sua mãe para ser de fato o seu pai e a sua mãe. Portanto, respeite-os, porque quando você respeita os seus pais, vocês também estarão respeitando a Deus. Quando nós somos submissos às nossas lideranças, desde que a nossa liderança esteja submetida à vontade e à palavra de Deus, eu garanto a vocês que vai dar problema, viu? Quando você não se submete a essa liderança, isso vai dar problemas. Isso vai dar problemas para a sua vida, porque Deus não deixa passar isso impune. Mas eu queria chegar no último momento agora desse texto e mostrar para vocês, meus irmãos, que a disciplina de Deus é necessária e é santa. Porque o texto termina dizendo que Miriam, ela passou um tempo fora da aldeia, sim, mas o último versículo, aliás, o penúltimo versículo vai dizer que o povo de Deus só sairia daquele lugar quando Miriam fosse restaurada da sua saúde, da sua doença. No versículo 16 vai sair que alguns dias depois eles se estabeleceram em uma outra cidade. O que isso quer dizer para nós? Que Deus curou Miriam, que Deus restaurou a saúde de Miriam. E quanto a Arão, pastor? O versículo 11 vai nos dizer que esse Arão, que antes queria ser igual ao seu irmão Moisés, agora ele chega para Moisés e diz: meu senhor, não te ires conosco, não derrames juízo sobre nossas vidas, porque o teu servo Arão, olha Arão falando, o teu servo, antes ele queria ser igual a Moisés, mas depois disso, ele aprendeu a lição. Depois da disciplina de Deus, Arão disse: meu senhor Moisés, eu sou o teu servo. Olha como é que Deus trabalha na vida das pessoas, meus irmãos. Toda aquela inveja, toda aquela altivez, toda aquela arrogância que quis surgir e que surgiu no coração de Arão, Deus chegou e cortou mesmo na raiz. Cortou mesmo na raiz. E Miriam só foi curada por intermédio de Moisés. Porque Moisés orou, porque Moisés clamou.
aquele que estava sendo invejado, aquele que estava sendo atacado, foi o mesmo que intercedeu junto a Deus para que a sua irmã e o seu irmão fossem perdoados. Isso é fantástico demais, meus irmãos. Eles entenderam, Miriam e Arão entenderam, meus irmãos, que Deus se revelava face a face, que Moisés via a forma de Deus, porque foi Deus que escolheu Moisés. E a única vez que Deus se revelou diretamente a Arão e Miriam, uma ficou leprosa e o outro levou uma chamada bem grande. Então entendamos, meus irmãos, que inveja contra a liderança, inveja contra pessoas que estão à nossa volta, isso é totalmente prejudicial para nossas vidas. Isso pode acarretar, inclusive, com disciplinas da parte de Deus. E eu quero finalizar essa mensagem com algumas breves aplicações. Embora esse texto seja muito rico, mas vamos tentar então fazer algumas aplicações aqui. Inveja é pecado? Sim, inveja é pecado. Portanto, isso não cabe para o povo de Deus. Então, pare de olhar para as pessoas que estão à sua volta. Pare de cobiçar aquilo que você não tem. Veja, meus irmãos, sabe qual é o perfil do invejoso, Lilian, Flaviana? Sabe qual é o perfil do invejoso? Ele compra o que não quer, para pagar com o que não tem e para mostrar para quem não gosta. Esse é o perfil do invejoso. É comprar o que não quer para pagar com o que não tem para mostrar para quem não gosta. Esse é o perfil do invejoso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Segunda aplicação que nós podemos e devemos fazer. A disciplina de Deus, ela é restauradora, meus irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. A disciplina de Deus é restauradora demais. Glória a Deus. Quer ver? Pais de plantão aqui novamente. Quantas vezes você, pai, você, mãe, falou a primeira vez, menina, falou a segunda vez, menina, falou a terceira vez, menina. Mas você não quis obedecer, você quis afrontar a santidade do seu pai ou da sua mãe. Aí de repente, quem nunca aqui se acuse foi dormir de couro quente? Quem nunca aqui foi dormir com um espinhaço bem quentinho? Com aquela marquinha 35, 36 ou 36, 37 da Havaiana no espinhaço? Daquela Havaiana azul da correia branca? Quem nunca? Que ela vem com a mira prontinha, que ela não erra uma. É teleguiada. Aí você vai dormir com espinhaço quente, com couro quente. Essa risadinha, um bocado de gente se acusou aqui. Um bocado de gente que se acusou aqui. Já, Alberto? E agora para o Deus de guia? Alberto era com Deus te guia. Era um cinto, viu, Andréia? Na ponta do cinto tinha gravado assim, Deus te guia, na ponta do cinto. Que gostava de ir no espinhaço de Alberto. Porque ele só gostava de dormir com couro quente, Lena. E ele não sossegava enquanto não levasse aquela lapadinha noturna para poder dormir. Mas pergunta se no outro dia ele não chegava, mamãe, e dava um abraço nela. Estou errado? Eu falei alguma bobagem, gente? Sabe por quê? Porque mesmo quando você disciplina os seus filhos, ou quando você mesmo já foi disciplinado por essa havaianinha santa, ou disciplinado, saiba que seus pais fizeram isso para que você se corrigisse. E alguém deixou de amar o pai ou a mãe por causa disso? Eu desconheço. Então fica a dica, viu, pais e mães aqui, ó. Isso é santo, viu? A Bíblia, inclusive, diz que isso é permitido, a farinha da disciplina
Eita, aquela varinha de Harry Potter no meio da canela. Olha. Eita, vila, olha. Aquele tamanquinho de madeira, que é bom. Aquele tamanquinho de madeira é bom, né, Cícera? Um caninho daquele de cana de açúcar, um negocinho, um talo daquele de cana de açúcar, mesmo no meio da canela. Menino, se ajeita em nome de Jesus. Mas ninguém deixou de amar pai e mãe porque levou um corretivozinho desse. E no outro dia chegou dizendo: mamãe, eu te amo, papai, eu te amo. E acorda tão bonzinho, rapaz, tão boazinha. Pense numa disciplina santa. E é assim que Deus faz conosco também, viu? Deus nos disciplina sim, mas é para que a gente se corrija. E a gente não deixa de amar a Deus por isso não. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus, sendo um pai zeloso, Ele corrige os filhos a quem Ele ama. Então, se Deus está corrigindo você, é porque Deus te ama. Tá? Se alegre com isso. Mas se corrija para você não se levar tanta disciplinazinha da parte de Deus, em nome de Jesus. A terceira aplicação que nós trazemos nessa noite é que Moisés era o mediador entre Deus e os homens. Moisés estava tirando aquela nação de uma escravidão de 400 anos do Egito. Mas nós temos um mediador muito melhor, muito maior do que Moisés, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o mediador perfeito entre Deus e nós, sem defeitos, sem pecados como Moisés tinha, mas sendo Ele o mediador perfeito, Ele nos tirou da escravidão, não do Egito, mas Ele nos tirou da escravidão do pecado. Ele nos livrou da escravidão do pecado. E agora nós fomos conduzidos aos braços do Pai, por meio de Cristo Jesus. O texto vai dizer que Moisés era um mediador muito paciente, muito manso, muito humilde. Mas o nosso mediador Jesus Cristo foi perfeitamente manso, perfeitamente paciente e perfeitamente humilde, a ponto de ser invejado, a ponto de ser atacado, a ponto de ser ofendido, em nenhum momento reclamar junto ao Pai. Ele permaneceu calado. E ainda assim, naquela cruz do Calvário, Ele intercedeu por você e por mim, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E finalmente, meus irmãos, minhas irmãs, como uma última aplicação nessa noite, assim como Miriam e Arão foram corrigidos, alegre-se com isso. Saiba que Deus não está querendo destruir você. Saiba que Deus não está querendo humilhar você, pisar em você, destruir você. Não! A disciplina de Deus serve para que você se corrija e se pareça cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso padrão perfeito. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo e Ele é o nosso foco. Então, de hoje em diante, se porventura alguém te invejar, ou se de repente surgir aquela pontinha de inveja em teu coração, corra para os braços de Jesus e peça a Ele que arranque isso do seu coração. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Os elementos da Santa Ceia serão ministrados. E para você que